Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras recentes. Tem livros aqui que me impactaram demais, eu estou muito satisfeita com essas leituras. Ainda estou absorvendo tudo que essas leituras me trouxeram. Não sei como eu vou falar sobre elas com vocês. Eu preciso organizar meus pensamentos aqui para transmitir, porque são obras realmente, para mim, tem um valor muito alto. E eu acho que tudo que eu falar vai ficar aquém do que a obra é, do que a obra transmite, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer e vou trazer aqui então a minha experiência de leitura para vocês. O primeiro livro que eu vou falar, ele já se tornou um favorito da vida. E eu imaginava mesmo que eu ia gostar desse livro, eu tinha essa sensação. E esse livro não me desapontou. É um livro que fala muito sobre o amor aos livros, o amor à leitura, fala muito sobre a vida acadêmica. É o Stoner, de John Williams. Stoner foi publicado em 1965 e o autor, John Williams, ele foi escritor e ele foi professor por muitos anos. Professor de literatura e escrita criativa na Universidade de Denver. Aqui o protagonista, ele veio de uma família humilde, uma família de pequenos fazendeiros do interior do estado de Missouri. E ele foi para a faculdade porque, na verdade, um agente do governo foi lá na fazenda conversar com o pai dele e dizer, olha, o seu filho pode estudar, ele pode fazer agronomia e tudo que ele aprender vai te ajudar aqui nas suas terras, porque os seus pais, eles são humildes, eles trabalham muito na terra, então é uma vida muito sacrificada, uma vida muito difícil. Então ele vai para a faculdade, na verdade, como se fosse para ajudar os pais ali, né? Para voltar ali com para aprender mais sobre a terra, sobre novas maneiras ali, para melhorar a situação da família e do pai ali e para continuar a questão das terras da família. E como eles são muito humildes, então ele vai morar ali na casa de uma pessoa da família que ele nem conhece, ele vai trabalhar ali para eles em troca de um quarto, de comida, e ele vai estudar também. Então o primeiro ano vai se passar ali tudo muito rápido. E quando Stoner chega à faculdade, ele fica muito admirado, né? Ele fica admirando os prédios da faculdade, aquele ambiente, e é tudo muito lindo, as descrições, os sentimentos de Stoner. É tudo muito lindo, tudo muito sensível. Mas no segundo ano da faculdade, no terceiro semestre, né, ele tem contato então com uma matéria obrigatória, que na verdade é para todos os cursos, de literatura inglesa. E aí que ele se encanta, e aí que ele descobre o porquê que ele está naquela faculdade de verdade. E ele vai acabar então abandonando o curso de agronomia e vai dar continuidade então à literatura. E todos os sentimentos, como o autor ele descreve os sentimentos, a descoberta da literatura na vida dele, o que a literatura significa na vida dele, as sensações que ele tem ali quando ele entra na biblioteca, como ele folheia os livros e ele descobre tanta riqueza, tanto conhecimento nos livros, é de uma beleza absurda a escrita aqui. Eu vou ler um trechinho bem curtinho aqui, mas são inúmeros trechos aqui que eu marquei, que são belíssimos. Ele via os livros como um futuro brilhante, certo e imutável. Então aquilo entrou na vida dele para não sair mais. Algumas vezes, imerso em seus livros, vinha a ele a consciência de tudo que não sabia, de tudo que não havia lido, e a serenidade pela qual laborava estilhaçava-se quando percebia o pouco tempo que tinha em sua vida para ler tanto, para aprender o que tinha que saber. Porque de repente ele percebe o quanto ignorante ele é e o quanto que tem da literatura para ser lido, para ser conhecido, para ser admirado, o mundo que se abre ali diante dele. Conforme mais ele estudava, mais ele entendia o poder da literatura e ele estava ciente de uma constante mudança dentro de si. É como se a vida dele começasse a acontecer a partir do momento que ele conheceu a literatura, que a literatura entrou na vida dele. E aí ele não vai sair mais desse mundo, né? Ele vai estudar, vai se formar na faculdade, vai continuar seus estudos, vai se tornar professor na própria faculdade. E interessante desse livro também é a questão dos livros, do amor à literatura. E quem é apaixonado por literatura vai se ver muito aqui, vai se envolver muito, vai se identificar demais com tudo que é escrito aqui. Mas também os acontecimentos
que tem como pano de fundo aqui na história são muito interessantes. Nós temos aqui a Primeira Guerra Mundial, e você percebe quanto impacta ali na vida dele, na vida acadêmica, amigos e etc. Você vê a lei seca, você vê a queda da Bolsa de Nova York, de 1929, e você vê também a Segunda Guerra Mundial. Aí o Stoner já está mais velho, então você vê novos ciclos acontecendo que ele já tinha visto acontecer também na Primeira Guerra. Então ele vê o quanto impacta mais ainda na vida dele. E é interessante a maneira como Stoner leva a vida, o jeito. Parece que tudo é um borrão, parece que tudo acontece, né, num borrão, parece que ele é muito passivo. Ele vê as coisas acontecerem, é como se ele deixasse as coisas acontecer. A não ser com a literatura, a não ser com essa vida, que ele tem esse amor aos livros, mas você vê a questão do casamento, ele tem um casamento conturbado. Aí ele tem uma filha e essa relação, ela começa a florescer. É lindo ver esse amor entre pai e filha e o quanto isso muda na vida dele. Só que as coisas vão acontecer também de outra maneira. Eu não vou falar aqui para respeitar a leitura de vocês, mas as coisas mudam também. Então tem algo ali na vida do Stoner que parece que ele deixa as coisas acontecerem. E o tempo passa, o tempo passa. E no final, as últimas páginas aqui também é de uma beleza, uma sensibilidade. Eu me emocionei aqui nesse final que eu tive que parar para dar uma respirada. Porque passa assim a vida inteira dele. É muito bonito esse final. Como o autor conseguiu colocar passagens da vida dele ali na mente dele, nessas últimas páginas. Ele ali no momento presente, passando por aquilo, sabendo a situação dele já no final do livro e relembrando a vida dele, relembrando coisas importantes, relembrando como ele gostaria que fosse e como foi de fato e o que importa, afinal, o que ele esperava, o que tudo significou, a conversa que ele tem com a filha dele. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir falar mais. O final desse livro aqui foi lindo. O que o autor conseguiu fazer aqui nessas últimas páginas, o livro inteiro foi lindo, mas como ele finalizou aqui as últimas páginas, a vida de Stoner, foi lindo demais. E eu não tô dando nenhum spoiler aqui, a questão do final da vida dele, do final do livro, porque na primeira página deste livro já é nos dito aqui, tá? Ó, William Stoner entrou na universidade como calouro de 1910 com 19 anos e aí ele conta sobre a sua vida e já fala sobre a sua morte. A gente sabe então já nos primeiros parágrafos aqui da história do livro que ele morreu. Então ele fala que ele entrou na faculdade, fala que ele morreu, fala como que foi a lembrança que ele deixou e aí então começa a história. E começa, olha, ele nasceu em 1891 e aí começa toda a história. Gente, esse livro aqui ele é lindo demais. Ele é lindo desde o começo, mas olha, essas últimas páginas aqui, o que foi isso? Que coisa maravilhosa. Eu não sei como indicar um livro assim, eu não sei o que falar sobre um livro assim. Não tem, gente, vocês têm que ler, não tem o que fazer. Mas eu acho que esse livro, ele vai tocar muito nessa questão do amor aos livros e é sobre a questão do tempo, a passagem do tempo aqui. Você não percebe, mas a vida está passando muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Você vê a passagem do tempo aqui até pela filha. Isso me emociona bastante. Pela filha crescendo, a filha dele crescendo. Então você vê a passagem do tempo muito, muito rápido. E não é sobre acontecimentos, é sobre sentimentos, é sobre uma vida onde ele se encontrou, onde ele não se encontrou, de acertos e erros. E o que importa, no final de tudo, o livro, para mim, ele é terapêutico. Ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Porque ele traz questões à tona, questões que às vezes a gente não consegue conversar. O livro traz e você não espera, porque você está lendo e você é surpreendido com essas questões. Assim, geralmente eu vou para a leitura não sabendo muito sobre a leitura. Eu simplesmente começo a ler e aí as coisas vão aparecendo e não adianta, mexe mesmo. Então assim, eu choro facilmente com livros.
livros mais sensíveis, que não abordem tanto as ações, mas abordam mais questões, assim, íntimas. Bom, vocês entenderam, né? Leiam Stoner e tirem as suas próprias conclusões. Olha, esse outro livro aqui é uma novela curtinha, não tem nem 100 páginas. É A Fera na Selva. Engraçado que esses dois livros, eles estavam me chamando, eu falei no último book haul. Eu queria muito ler esses livros, porque eu achava que parecia com o Deserto dos Tártaros. E eles parecem mesmo, mas tratam coisas de maneira diferente, mas eles têm uma pegada, assim, de Deserto dos Tártaros, tá? O Stoner, essa passagem de uma vida toda e as reflexões que ficam no final, o tempo passando. E A Fera na Selva também. A Fera na Selva, do Henry James, é o mesmo autor da Outra Volta do Parafuso, é um outro livro que eu gosto bastante. Esse livro foi publicado em 1903. Tem uma frase aqui que começa o livro, que eu achei tão bonita, vamos lá. Trabalhamos no escuro, fazemos o que podemos, damos o que temos. Nossa dúvida é nossa paixão, e nossa paixão é nosso dever. O resto é loucura da arte. Bom, esse livrinho aqui, essa novela aqui também, eu marquei muita coisa. E eu percebi, assim, que dá para trazer vários significados aqui para Fera na Selva. É um conselho, parece que é um conselho mesmo. Se você pegar para ler assim, como, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Não, não é sobre o que vai acontecer. É sobre você refletir. Refletir sobre o seu próprio tempo, refletir sobre a sua própria vida. Para você pensar sobre dar importância às coisas que acontecem no momento em que as coisas estão acontecendo. Aqui o John e a May. Eles se encontram, eles se tornam amigos e eles estão sempre se encontrando no decorrer dos anos. Eles se encontram e eles conversam. E aqui John diz o seguinte, que desde sempre, desde os primeiros tempos, ele sente uma coisa muito profunda dentro dele, uma sensação dele estar sendo poupado para algo na vida dele. Ele está sendo poupado para algo raro, estranho, talvez prodigioso, terrível, mas que cedo ou tarde vai acabar acontecendo. Ele tem esse pressentimento, ele tem essa convicção e isso é capaz de esmagá-lo. Então é como se ele deixasse de viver a vida, porque ele está sempre nessa espera, a espera dessa fera na selva, que ele não sabe nem se vai ser muito bom, se vai ser muito... Ele acha que vai ser muito forte, mas se vai ser muito bom, se vai ser muito ruim, mas ele sabe que vai ser algo devastador, vai ser algo imenso, algo que vai acontecer. Ele está predestinado a algo muito grande na vida dele. Então, eles se encontram, ele com a May se encontram sempre e ela pergunta, né? E aí, aconteceu? Isso aconteceu? E aí John acha que ele tem que esperar. O que ele tem que fazer na vida dele é esperar. Esperar, ele vai ver o que ele vai ter que enfrentar e que isso é tão grande que vai destruir qualquer consciência posterior do que tem acontecido. Então, ele não sabe se é o amor, qual que é esse grande acontecimento na vida dele, ele não sabe. Ele sabe que ele está esperando essa coisa. Inclusive ela, a May, ela diz, olha, eu vou esperar com você, eu também acredito nisso, eu vou esperar com você. Então, bonito essa lealdade que ela tem com ele, porque eu vejo ele até como um pouco egoísta, né? Ele acha assim, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que algo muito maravilhoso vai acontecer com ele. Ele não tá tão preocupado assim com essa amizade. Por quê? Porque ele está esperando algo muito grande. Então, pequenas coisas que ele poderia ter dado valor, que ele poderia ter construído, que ele poderia pegar essas pequenas coisas e tornar grandes coisas na vida dele, ele acaba não enxergando, porque ele está olhando lá na frente. É mais um livro que fala sobre estar olhando lá na frente, assim como o Deserto dos Tártaros. Inclusive, esse relacionamento dos dois, essa amizade dos dois, eles têm afinidades, eles fazem coisas em comum, tem uma coisa gostosa ali. Jantares, ópera, né? Vão pra ópera, pra teatro. Coisas que do dia a dia, que são gostosas e que poderiam ter se tornado melhores. Ele poderia ter construído algo muito maior na vida dele, só que ele estava preocupado com essa coisa que ia vir de fora, né? Ele tá achando que é uma coisa que vai vir ali, sei lá da onde, do além. Então ele deixa de enxergar essas pequenas
coisas lindas que tem no dia a dia, né? Essas pequenas vitórias, porque a vida acontece no dia a dia, a vida acontece nas coisas simples. Ai, meu Deus, eu vou me emocionar de novo aqui. Segura, Juliana, segura. É como se a vida fosse uma eterna expectativa para preencher o vazio que é a vida dele, porque ele acaba... O que ele constrói ali, se ele está esperando algo muito grande vir? O que ele constrói na vida dele? É um vazio muito grande, só fica a expectativa. E aí o tempo passa, mais uma vez aqui nesse livro, o tempo também passa muito rápido. Assim como para nós, o tempo passa muito rápido. E aí ele começa a ter a consciência de que ele não é mais jovem, né? Ele consciência de que ele é fraco, a consciência da lei da vida, de coisas que não voltam mais, que não acontecem mais, de situações que ele não aproveitou. Começa a perceber ali então, e essa passagem também é muito bonita, que não teria sido fracasso ele ter falido, ele ter sido desonrado, ser exposto ao ridículo. O maior fracasso de todos era não acontecer nada. Esse era o maior fracasso de todos. Isso aqui não é o final do livro não, tá, gente? Isso aqui é uma parte do meio aqui, porque ele vai tentando tomar consciência. Ele vai tomar consciência mesmo só na última página, tá? Vai demorar para ele tomar consciência aqui de tudo. Mas esses insights são riquíssimos que ele está tentando descobrir aqui. E aí ele percebe também que essa coisa é proporcional à postura que ele tomou na vida. Qual foi a postura que ele tomou na vida? Ele percebe que as coisas que estão acontecendo na vida dele é proporcional à presença que ele não teve, às coisas que ele não fez. Então fala sobre a presença também, é muito sobre a presença também. De estar presente, valorizar o dia de hoje, valorizar as pequenas coisas. E aí não dá pra falar mais porque vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que ler essa novelinha aqui. E se você já leu A Fera na Selva e não achou nada demais, leia de novo. Acho que você leu desatento. Você leu esperando essa grande coisa acontecer. E você não entendeu qual que é essa grande coisa, você não entendeu qual que é a fera na selva. Se você já leu, se você não achou nada demais, leia de novo, presta mais atenção. Não nos acontecimentos. Engraçado, né? Porque esse aqui é uma novela, não tem nem 100 páginas. O Stoner é um livro que tem quase 300 páginas, mas também foi um livro que eu li muito rápido. Um livro assim que ao mesmo tempo que eu queria estar nele, eu não queria que acabasse. E aí nós vamos aqui para minha jornada interminável, o meu maior desafio literário de todos. É um calhamaço. Mas eu não esperava demorar tanto tempo assim para ler A Montanha Mágica de Thomas Mann. Para começar aqui, o livro tem um propósito. E nesse propósito, o próprio autor fala, né? Não será num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans. Não lhe bastarão para isso 7 dias e uma semana. Tampouco serão 7 meses apenas. Melhor será que ele desista de computar o tempo. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isso, comecemos. O livro conta a história de um jovem chamado Hans Castorp, que ele vai num sanatório nos Alpes suíços para visitar o seu primo que lá está se recuperando. É um sanatório para tratamento de tuberculose. Então ele tem a intenção de ficar lá por 3 semanas. Ele quer descansar um pouco, rever o primo dele porque ele vai começar um trabalho. Mas aqui na Montanha Mágica o tempo é algo muito diferente. É um tempo muito diferente do nosso tempo. É um tempo contado de maneira diferente e é um tempo sentido de maneira diferente. E isso me pegou bastante na leitura. Entrar nesse tempo deles. E estando lá, Hans começa a sentir algumas coisas ali, então ele é convencido a ficar mais tempo para também se tratar, porque ele também está doente. E esse sanatório, ele abriga a elite, pessoas muito ricas da Europa, não só da Europa, como também de outras nacionalidades. E é como se Hans Castorp fosse uma folha em branco,
fosse uma pessoa neutra ali. Ele vai saber muito sobre educação, sobre artes, sobre política, sobre o amor, sobre paixão. É sobre paixão, na verdade, acho que não é sobre amor, não. Aqui o Thomas Mann, ele usa diferentes personagens para representar diferentes ideias e sistemas de crenças. Então aqui Hans, ele tá no meio de todas essas conversas, esses diálogos intermináveis. E eu me senti ali junto com Hans, aprendendo muito, percebendo a minha ignorância, porque Thomas Mann, ele é um erudito. Então esse é um livro, mais uma vez, não é um livro sobre acontecimento. Esse é um livro especialmente sobre o tempo. As primeiras páginas, o tempo parece que não passa, o tempo parou. Nossa, as primeiras páginas são tantas e tantas páginas e você vê ali o pouco tempo que se passou. E depois o tempo, ele dá um salto imenso, você não percebe o quanto do tempo se passou, mas aí o tempo começa a passar muito rápido. Eu acho que o tempo passou devagar ali mais naquela adaptação de Hans no sanatório. A percepção do tempo muda no decorrer da obra. Então, o que seria o tempo cronológico com o tempo do que nós estamos vivendo? Tem várias passagens aqui, diálogos sobre o tempo. Eu marquei uma aqui para falar para vocês. Olha só, página 399. O que é o tempo? Um mistério inessencial e onipotente, uma condição do mundo dos fenômenos, um movimento ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e a seu movimento. Mas deixaria de haver tempo se não houvesse movimento? Não haveria movimento sem o tempo? Perguntas. O tempo é uma função do espaço ou vice-versa? Ou são ambos idênticos? Perguntas demais. O tempo é ativo, tem caráter verbal, presentifica. Mas presentifica o quê? Transformação. O agora não é o então. O aqui é diferente do ali, pois entre ambos se intercala o movimento. Então é um livro que te faz pensar muito sobre o tempo, filosofar muito sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte, sobre saúde, sobre estar presente. Esse livro, eu tinha que fazer um esforço muito grande para estar presente, porque cada página parece que ele tem muito a entregar. Inclusive, eu acho que se tivesse algum texto de apoio para eu ler em conjunto com a obra, eu acho que seria mais enriquecedor ainda. Em vários momentos eu pensei em desistir até dessa leitura. O começo, eu não sei até qual página, eu não marquei, eu devia ter marcado, mas qual foi a página que esse livro me fisgou. Mas eu lembro a cena que esse livro, que aí eu não larguei mais. Foi a cena que Hans e Cláudia estão conversando em francês. Dali em diante, eu procurei aqui, mas eu não achei essa página. Eu queria saber quando foi que essa história me fisgou de vez. Foi aí que eu falei, não, agora eu não paro mais. Agora eu entrei dentro desse sanatório, agora eu tô junto com o Hans. E eu consegui entrar nesse tempo. Esse tempo estava difícil para mim. É uma leitura filosófica, uma leitura e tem muitas questões simbólicas, questões históricas, questões de mitologia. É um livro também que me fez ter vontade de estudar mais. Eu me vi muito ignorante. Em diversos momentos eu pensei sobre o que Hans está fazendo com o tempo que ele tem de vida. E esse lugar tão maravilhoso, né? Essa montanha mágica que as pessoas vão lá para se curar. Será que elas vão para se curar mesmo? O que acontece depois? Quantas pessoas saem de lá? As pessoas ficam lá por um longo período. E Hans, ele foi para lá para passar 3 semanas. E como essa história acaba? O mais marcante dessas 3 obras aqui é a passagem do tempo. E aí fica a reflexão. O que a gente está fazendo no nosso tempo? O que você está valorizando na sua vida? Aqui, cada um aqui está valorizando o seu tempo de uma maneira diferente. Como que você está enriquecendo a sua vida? O tempo é escasso para todos nós. Mas o que você faz com ele? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.